troquei até o cenário por sua causa para ver que mudar é bom. Que prazer estar aqui com você. A gente está iniciando o nosso módulo 4, o último módulo aqui dentro do Transformação Transformando Vidas, e a gente vai estar falando sobre habilidades digitais. Nesse módulo a gente vai falar tudo sobre ferramentas Google, sobre internet, enfim, a gente vai estar potencializando o melhor produto que a gente tem, que é quem? Você. E nesse primeiro bloco vocês vão conhecer uma pessoa incrível, que é meu amigo, enfim, ele é LinkedIn Top Voice, uma pessoa assim que eu sempre aprendo. Ele se chama Mark Tawil. Ele vai estar falando sobre redes sociais. Afinal, vocês conhecem tudo sobre redes sociais, sobre LinkedIn, sobre outras redes, de que forma a gente pode usar melhor as redes a nosso favor. Ele vai estar falando sobre cyberbullying, o que é, como se prevenir, o que a gente pode fazer. Vai estar falando sobre identidade profissional versus identidade pessoal. Por que a gente tem que manter uma similaridade entre essas identidades para ganhar potência e força perante o nosso posicionamento, para conseguir uma vaga, ou até para quem já tem vaga, está se fortificando dentro do mercado de trabalho? Saiba um pouco mais e aprenda tudo com o Super Mark. Daqui a pouco eu volto. Beijo! Olá, sejam bem-vindos. Que alegria estar com vocês aqui. Que honra participar desse projeto tão nobre, formando pessoas por todo o Brasil. Em primeiro lugar, ela vai tratar sobre redes sociais. O que são as redes sociais? Quais são as redes sociais principais? No segundo bloco, eu vou te explicar como a gente explora esse universo das redes sociais. Quais são as redes sociais, então, que a gente pode estar, a gente não é obrigado a estar em todas, se quiser não é obrigado a estar em nenhuma, mas é ideal que a gente tenha para a gente poder sociabilizar. E o que a gente faz para se fazer perceber lá dentro? Como é que a gente ganha destaque nessas redes sociais? E o terceiro bloco, a gente fala de um assunto mais sério, mas não menos importante. A gente fala sobre privacidade, a gente fala sobre a vida pública e privada, mas acima de tudo sobre cyberbullying, que são os ataques, que são as discussões de ódio nas redes sociais, as perseguições que acontecem muito com pessoas não binárias, com pessoas trans, com o público LGBT como um todo. Primeiro quero dizer que eu tenho um tom de pele um pouco mais moreno. Meu pai era libanês, minha mãe é egípcia, então as minhas feições são um pouco parecidas ou totalmente parecidas com o Oriente Médio. Além disso, eu tenho um sorriso claro, um sorriso branco, eu tenho um nariz grande que sempre chega antes, e eu tenho uma careca que, vamos dizer assim, não é tão grande assim, mas já começa a ficar bem proeminente, dá para ver assim, de uns 2 quilômetros. Eu sou relativamente magro e eu não sou muito alto, tenho 1,70 m mais ou menos. O fundo, onde eu estou agora, ele tem uma parede de ladrilhos vazada. Essa parede se chama Cobogó e ela é amarela. Eu também estou de costas para uma parede de tijolinhos vermelhos, onde tem alguns quadros encostados numa estante. E em cima dessa estante tem alguns nichos vazados, onde tem alguns bibelôs amarelos. Vamos começar pelo começo? Então vamos lá. Rede social. Você sabe o que é? Redes sociais nada mais são do que sites, plataformas digitais, onde a gente publica texto, artigo, vídeo, dependendo da plataforma a gente pode publicar também áudio, a gente pode fazer vídeo ao vivo, as chamadas lives ou ao vivo em inglês. Essas plataformas são milhares, por incrível que pareça, mas poucas no Brasil são conhecidas e a gente já vai falar delas. Nessas plataformas é interessante que você tenha uma página pessoal. Então o que é isso? A gente chama de perfil. Um espaço onde você coloca a tua foto, a tua biografia, ou seja, aquilo que você fez. Não é um currículo grande, não é um currículo exato como a gente manda para as empresas, mas é um textinho pequeno, 5 a 6 linhas, contando quem você é. Então, por exemplo, eu sou o Mark Tawil, sou marido da Elisa, sou pai da Cora, pai do Josh, pai do Vira-Lata Woody. Gosto muito de comunicação e tenho o imenso prazer hoje em dar uma aula para vocês. Enfim, a gente coloca aquilo que a gente quer colocar. Você pode colocar várias outras coisas, se você, sei lá, se você trabalha fazendo bolo, se você trabalha dirigindo o carro e você quer contar essa história, você fica à vontade, ali é o teu espaço. Você pode colocar, às vezes, um link que te leve a um site ou te leve a um grupo. Então é muito importante que você deixe sempre o seu perfil atualizado para as pessoas saberem o que você está fazendo e aonde você está nesse momento. Essa febre das redes sociais, ela começou mais ou menos nos anos 90, com a chegada do Orkut,
Quem está no grupo de risco da Covid, como eu, vai se lembrar do bom e velho Orkut. E ele permitiu uma coisa que mudou esse paradigma, mudou, na verdade, tudo que a gente percebia em termos de interação, que era justamente a gente poder conversar com outros usuários. A gente podia conversar com outras pessoas, podia escrever na página de outras pessoas, podia trocar informação sem ninguém ver, né, naquele bate-papo privado. Hoje é muito comum, mas a gente está falando de quase 30 anos atrás, era uma mudança brutal. A internet começou no Brasil em 94, 95, então você imagina uma rede social em 98, 2000, como era o Orkut, quão difícil era de você entender aquele mundo. Mas foi a abertura de tudo. Logo depois vieram as grandes, né? A gente fala de Facebook, que hoje todo mundo conhece, do Twitter, do Instagram, do LinkedIn e do novíssimo TikTok. Eu falo aqui nessa nossa aula de uma meia dúzia ou 5, mas na vida real são 800, 1000 ou até mais de 1000 redes sociais. Tem de todos os gostos, todos os tamanhos, tem rede social específica só para celular, tem outras que você consegue acessar do teu computador, que a gente fala em inglês de desktop, né? O computador de mesa. Agora que você já sabe o que são redes sociais, eu não vou falar do Orkut, porque ele também não está mais em vigor, eu vou dividir um pouquinho de quais são as redes sociais e o que elas aparentam ter que a gente pode se interessar. Primeiro, falo do Facebook. O Facebook é a rede social virtual fundada pelo meu xará, o Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg, além de um Facebook de distância da gente, se escreve com K. O meu Mark se escreve com C. Mas isso não faz muita diferença para você, certo? Ele fundou a rede social junto com colegas de faculdade e, passados 16 anos dessa fundação, o Facebook conta com mais de 2 bilhões de usuários ativos. O que quer dizer isso? Essa plataforma permite com que você entre a partir dos 13 anos, é bom que se diga, é a mais popular do mundo. Basta dizer que 1 em cada 4 terráqueos está no Facebook. É muita gente. E no Facebook você pode fazer um pouco de tudo, a gente vai falar logo mais disso. Depois vem o Instagram, que foi comprado pelo meu xará Mark Zuckerberg, assim como ele comprou o WhatsApp também. Então eles vão fazendo aquisições, eles vão comprando outras redes e aumentando o portfólio do nosso glorioso Facebook. E assim foi, assim está sendo, na verdade. O que eu quero dizer com isso? A gente tem aqui uma oportunidade muito grande, primeiro, de compreender as redes sociais. Depois, de entender como as redes sociais elas fazem bem pra gente, o que a gente pode extrair de melhor dessas redes sociais e, a partir disso, o que a gente pode fazer para se fazer notar, não só no trabalho, mas também numa vida, vamos dizer, pessoa física. Olha só, o Instagram, como eu vinha dizendo, é uma rede social muito visual. É a rede social da fotografia. É a rede social que você permite interagir com outras pessoas, sim, mas tem a questão dos filtros. Você coloca uma foto e você mexe essa foto com filtro, ou seja, você muda a cor de fundo, você muda a cor que está lá. Você também consegue fazer muitas lives, então o bate-papo do Instagram pode ser ao vivo. Você consegue fazer negócios, tem muita gente criando loja lá, daqui a pouco a gente fala disso. E mais do que isso, o Instagram ele tem os stories. E a gente vai falar deles daqui a pouco, que são aquelas historinhas, historietas de 15 segundos que você grava e a partir dessa gravação você sobe e você vai passando. O Stories, pessoal, é bom que fique claro, é o bastidor. É legal você ter Stories como bastidor, contar o que está acontecendo, porque ele some no dia seguinte. E quando você coloca no feed que fala, no feed é na verdade a tua vitrine. É aquela parte principal onde estão as fotos que não saem. No feed, você coloca as coisas que já aconteceram ou que estão acontecendo mais bacanudas. O Story, você pode fazer um vídeo marromeno ali, que tá tudo bem. Você vai contar só o bastidor, as pessoas gostam de ver. Depois do Instagram e do Facebook, a gente tem o Twitter, a rede do passarinho azul. Pois é, a rede do passarinho azul é chamada de microblog. O que é um microblog? Um microblog nada mais é do que um espaço onde cabe, sim, foto, onde cabe vídeo e textos curtos de até 280 caracteres. Pessoal, 280 caracteres é menos do que um parágrafo de texto de celular. Um parágrafo grande de texto escrito no celular dá quase 400 caracteres. Então, 280 caracteres são 2, 3, no máximo 4 pequenas frases.
E as pessoas escrevem rápido, coisas simples, e também procuram pelas hashtags jogo da velha o que está acontecendo no mundo. O Twitter é uma rede de consumo rápido, ou seja, para você seguir quem é importante para você colocar alguma coisa simples ali, fazer um anúncio, como acontece muito na política, nos esportes, nas empresas, e saber o que está acontecendo, a gente chama de tempo real, online mesmo. Então, se explode uma bomba na Tailândia, a gente fica sabendo muito rápido, porque as pessoas tweetam isso. Isso até ir para a televisão, até ir para o rádio, até parar na internet com texto, demora horas. Com o Twitter, não. A pessoa viu, tweetou, colocou a hashtag Tailândia, já está todo mundo sabendo. Então é importante você saber desse mecanismo. A gente tem o LinkedIn, que é a rede que eu, Mark Tawil, uso muito. É uma rede social corporativa. Ela está lá para você falar, acima de tudo, sobre a tua visão de mercado. Ela está lá para você falar sobre como você se comporta no teu dia a dia no mercado, para você trazer informações sobre a tua empresa. Ela está lá para você colocar fotos, vídeos, até áudios quando a gente manda para alguém no bate-papo interno, mas acima de tudo, você se apresenta como um ser profissional. Você é a mesma pessoa, tá? Você só está vestindo uma roupa ali profissional. Você pode falar de outros assuntos? Pode falar de outros assuntos e a gente vai falar disso. O LinkedIn tem 45 milhões de brasileiros, quase 800 milhões de usuários pelo mundo. Então é muita gente, e muita gente empregada, muita gente procurando emprego. Então é uma grande oportunidade para você unir essas duas pontas. Quem está procurando alguma coisa com quem está oferecendo. Quem é a empresa e quem pode ser candidato. É muito interessante que você tenha um perfil no LinkedIn, lembrando, sempre atualizado. Não é um currículo virtual. Ali é um currículo em movimento, as coisas acontecem. E por fim, a gente tem o caçulinha, que é o TikTok. O que é o TikTok? Uma rede criada na China, se escreve assim mesmo, T-I-K-T-O-K, TikTok. Uma rede criada na China, que já tem 1 bilhão de usuários, que é muita gente, muito usado por adolescentes, é verdade, e até por crianças, porque tem dancinha, porque tem desafio, porque tem muito humor, mas tem gente mais velha também usando. Honestamente, eu tenho uma conta lá, mas eu não entrei, ou seja, eu nunca postei vídeo lá. Devo ter postado um, mas eu ainda não me acostumei. Mas para algumas pessoas é o que tem de melhor e de mais legal. Então cada rede, é importante que se diga, ela tem uma funcionalidade. Nem todas as redes são para você. O mais importante é que você encontre uma que você se identifique, talvez 2, talvez 3. E mais do que isso, que você alimente essas redes. Porque não tem coisa pior do que você entrar e ver aquela sensação de abandono. Por incrível que pareça, é uma rede social, mas para quem olha para aquilo, em algum momento fala, puxa, como ele é desleixado, não? Nossa, como ele é atrasado. As pessoas transferem esses atributos das redes para as nossas vidas pessoais. Você é visto muito pela tua presença no digital. Portanto, fique atento. Agora que a gente já entendeu quais são as redes sociais e quais os comportamentos delas, suas características, elementos principais, vamos entender o que é legal postar em cada uma. Vamos entender como se tornar um usuário que agrega valor, um usuário que vale a pena ser seguido, uma pessoa que é bacana, que a gente gosta de ter no que a gente chama de timeline. Timeline, na verdade, é aquela linha do tempo, é o que aparece no teu dia a dia quando os outros postam. Então, para que a gente possa ser aquela pessoa bacana, que todo mundo olha e fala, eu gosto do que ela posta, eu gosto do que ele posta, vamos lá, vamos tentar entender quem são esses usuários bacanas, o que eles fazem. Eu vou dar exemplos aqui do que a gente pode postar em cada rede social. Eu vou dar exemplos aqui do que cada rede social tem em termos de funcionalidade e qual se adequa mais a você. Porque, de novo, como eu falei no bloco anterior, produtividade é uma energia que você coloca em alguma coisa para que dê certo. E rede social também é uma energia que vai. Então, que energia que você está colocando? Que foco teu que você está colocando? Para que a gente comece falando disso, antes é importante dizer que posicionamento e reputação são duas palavras que parecem difíceis, mas que são extremamente importantes antes de você postar. Posicionamento é o lugar que você ocupa nas mentes e nos corações de quem te lê, de quem te acompanha ou de quem está na vida real com você. Como é que você se posiciona na cabeça do outro? Como é que o outro te olha? O que ele pensa sobre você? Como é que ele te enxerga? Isso é posicionamento. Agora, cuidado, não só como ele te enxerga, como ele quer, mas o que você está fazendo para se posicionar na cabeça dele. Eu dou um exemplo.
Quando a gente pega uma cantora incrível, como Ivete Sangalo, quando a gente pega Pablo Vittar, outra incrível, essas duas personalidades artísticas, elas fazem muito por públicos diferentes. Nem sempre o público da Pablo é o público da Ivete Sangalo, você concorda? Então, para isso, elas criam um posicionamento. Elas criam músicas específicas mais para aquele público. Elas se vestem mais para aquele público. Elas se maqueiam mais para aquele público. Elas vão a lugares, a programas de televisão. Tudo isso cria um caldo que a gente chama de posicionamento. Se posicionam de maneiras distintas porque tem públicos distintos e tem propostas artísticas distintas. Quando a gente vê isso acontecer, por exemplo, em cafeteira, você pode ter uma cafeteira Nespresso e na mesma empresa você tem uma cafeteira Dolce Gusto. Então, são dois exemplos de posicionamento. Um tem um posicionamento talvez um pouco mais alto, para um público diferente, outro um pouco mais popular. O café também muda um pouco, mas só para dizer que na mesma empresa pode ter dois produtos com posicionamentos diferentes. E assim nós somos. Vocês aí e eu aqui temos um posicionamento, a gente é percebido pelos outros de alguma maneira, mas a gente pode trabalhar isso. Então, em vez, você já faz isso talvez sem perceber nas redes sociais, quando você coloca um filtro, quando você coloca ali um face tune para tirar um pouco da olheira, você está querendo aparecer melhor. E esse é um trabalho que a gente faz, né? Esse trabalho é quase que será maquiagem social? Não sei. Mas, na verdade, é uma coisa propositiva nossa para a gente ser percebido do outro lado. Por que eu estou usando uma camisa roxa? Por que eu estou usando um colar de âmbar? Entende? São pequenas... Por que eu estou usando essas tatuagens aqui? Como é que eu quero que você me veja? Tem muito disso quando a gente fala nas redes sociais e também na vida das empresas e das pessoas. Posicionamento. Então, ser percebido é um trabalho teu também. Como é que você quer aparecer? E antes de postar, você saber disso é fundamental. Além disso, quando a gente fala de post, quando a gente fala de aparecer nas redes sociais, quando a gente fala desse momento que a gente tem em relação ao outro, que a gente está nutrindo uma rede social que vai ser vista publicamente por outras pessoas, a gente cria uma outra história. E essa outra história atende pelo nome de reputação. Reputação é como a opinião pública te enxerga, o que ela pensa em relação a você. Então, Mark Tawil, qual é a reputação do Mark? Depende. Você aí pode me dizer como você me enxerga. O que você pensa a respeito de mim? Como é que você vai encarar essa aula que a gente está fazendo? O que você vai levar dela? Isso cria reputação. Eu posso criar diariamente postando, falando nas ruas, aparecendo nos lugares. Mas parte da reputação significativa, grande, está na tua mão. Então me posiciono como um comunicador, me posiciono como um estrategista de comunicação, crio os meus posts, faço o meu podcast na Jovem Pan, entre outras coisas. Mas se você não gostar, a minha reputação está lascada. Então a reputação, ela corre por entre os nossos dedos, não depende mais só da gente. Eu posso falar o que eu quiser de mim, mas se você não gostar e você sair falando por aí, a minha reputação vai ficar arranhada. Então pensa nisso. Tudo que você posta cria reputação. Antes de postar, você tem que pensar em posicionamento. Como é que eu me posiciono? Aí você vai dizer, bom, mas por onde eu começo? Então eu vou te dizer. A gente vai fazer um exercício aqui. E depois que eu fizer essas perguntas, você pausa e escreve. E depois que você escrever, você entende um pouco melhor qual é o teu posicionamento. Eu continuo com a aula aqui, mas você pode pausar depois dessas perguntas e escrever. Depois você retoma a aula e você volta aqui comigo, tá bom? 3 perguntas para você se posicionar, para você encontrar esse teu lugar de posicionamento. Como é que você quer ser percebido? Como é que você quer falar para outras pessoas? Como é que você quer que elas te enxerguem? O que você quer que elas vejam de você? Gente, aqui não é maquiagem, aqui não é falsidade ou você esconder coisas ruins. É você criar em torno de você uma espécie de aura. Entende? Uma espécie de aura para que as pessoas comprem aquela história, para que elas invistam emocionalmente nos teus porquês. Vamos lá? Primeira pergunta. Quem sou eu? Qual é a minha missão no mundo? Quem sou eu e qual é a minha missão no mundo?
Quem sou eu é uma pergunta muito existencial, eu sei. Mas tenta resumir, quem é você na fila do pão? Quem é você? Vou te falar eu. De novo, meu nome é Mark, eu tenho 46 anos, sou pai de 2 filhos lindos, de um vira-lata lindo, sou marido da Elisa, sou comunicador, sou estrategista de comunicação, tenho a honra de dar aula para vocês todas aqui. Então, poxa, já são alguns elementos que podem criar um pouco, né, um caldo de quem eu sou. Segunda pergunta, o que me diferencia dos outros? Por que as pessoas gostam de você? O que te diferencia? Comunicadores tem milhões, maquiadores tem milhões, pizzaiolos tem milhões, executivos bilhões. E aí? Por que você é diferente? Você que tem que responder. O que te torna diferente ou te torna único ou única naquilo que você faz, ou unique naquilo que você faz? Essa é uma questão importante para que você comece a se diferenciar um pouco e pense naquilo que você vai escrever. Então eu, por exemplo, escrevo muito sobre comunicação. Muita gente escreve sobre comunicação. Então eu preciso achar um jeito de escrever. Eu vou usar meme, eu vou usar frase curta, eu vou usar hashtag, eu vou ter um texto mais assertivo, que é um texto mais ali, cheio de argumentação. Eu vou gritar, não sei. A gente tem que encontrar aquilo que tem a ver com a gente. E quando você posta, você tem que ser a mesma pessoa que você é aqui fora. Isso é muito importante dizer. Não adianta você bancar quem você não é na rede social. Você tem que se lembrar de quem você é. Porque as pessoas vão olhar e vão fazer o link. Ué, é assim aqui fora e aqui dentro na rede social tá bancando? Estranho, hein? A gente pode chamar isso de truque. Mas hoje em dia o truque está por fora. Especialmente na rede social, porque é uma rede muito transparente. E você tem que entrar transparente. Terceira pergunta, então vamos repetir a primeira. Quem sou eu? Qual é a minha missão no mundo? O que me diferencia dos outros? Segunda pergunta. Terceira pergunta, se eu fosse uma outra pessoa, eu me seguiria por quê? Então você se coloca no lugar de uma outra pessoa e você pergunta, se essa pessoa fosse me seguir, ela me seguiria por qual motivo? O que me tornaria interessante para ser seguido? Aí você começa a criar um posicionamento, porque você sabe quem você é, você sabe o que te diferencia dos outros, ou pelo menos o que te torna mais único, e além disso, pelo fim, você sendo uma outra pessoa, você fala, isso aqui é legal, isso aqui meu é legal, isso aqui conecta. Faz o exercício, daqui a pouco você volta. A gente retoma aqui então, assim que você voltou, espero que você tenha feito o exercício. Quando eu te perguntei a respeito de quem é você no mundo, eu estou querendo dizer que nós todos temos porquês. Por que eu faço isso? Por que eu tô aqui? Por que gravar um vídeo que vai ser visto no Brasil inteiro para pessoas não binárias, para pessoas trans, que é um público tão relevante, tão importante e ao mesmo tempo tão invisibilizado da sociedade? Eu tenho os meus porquês. Eu tenho meus porquês. Eu tenho respeito, eu tenho admiração pela força de vocês, eu tenho admiração pelo que vocês representam no mundo, e para mim é muito importante estar aqui. Então eu tenho meus porquês. Quais são os teus porquês na hora que você trabalha essa tua comunicação? Porque a gente está sempre comunicando. Na hora que você posta, por que você está postando? Está te fazendo bem? Você quer mesmo postar aquilo? Te representa postar aquilo? Ou está postando por postar? São perguntas. Por que você está no mundo? Por que você faz o que você faz? Por que você não foi atrás daquilo que você não foi atrás? Todos nós temos os porquês. Então, é importante que você tenha muita consciência disso. O que te torna interessante vai muito alinhado com os teus porquês. A gente tem que lembrar que rede social é vida pública. Pública, não é privada. Então, mesmo que você tenha ali o teu Facebook, o teu Instagram, que está só os seus amigos, se você fizer uma besteira, alguém vai printar e vai mandar no grupo de WhatsApp. E dizendo, tá vendo como é barraqueiro? É isso. Então, cuidado quando você for fazer coisa na rede social, porque rede social colocou ali, ou viraliza, ou alguém printa se tem alguma coisa ruim. E rede social é pior que tatuagem. Tatuagem, eu tenho algumas, você ainda tira. A rede social, para você tirar um vídeo do YouTube, você pode demorar anos ou nunca tirar. Então, cuidado com aquilo que você posta. Pensa. Vale a pena postar aquilo? Aquilo vai te prejudicar hoje, amanhã, daqui a 1 ano ou 10? Muita coisa prejudica. Outro ponto importante,
Você precisa estar em todas as redes? Não. Eu citei aqui Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Se você não quiser, você não precisa estar nelas. Mas é ideal que você tenha pelo menos uma. E por quê? Porque hoje a maioria das pessoas está nas redes sociais. A maioria das pessoas tem pelo menos uma rede social. Então você pode se identificar qual é a rede social que mais se adapta a você, a gente já vai falar delas, das características, só que você tem que nutrir. Não adianta você ter uma rede social por ter, não adianta você ter uma rede social e deixar lá só o endereço morrendo. Por quê? Porque quem entra para te procurar e te encontra com uma rede social abandonada, de novo, como eu falei anteriormente, ela te encara também como uma pessoa que abandona outras coisas. Mas é isso, a imagem que a gente passa muitas vezes parte disso. Né? Como é que a gente se comporta na rede social acaba transferindo atributos para a vida real. Se eu vou na rede social e grito, que imagem que você vai ter de mim? Se eu vou na rede social e posto só coisa de sangue ou coisas horrorosas, como é que você vai me perceber fora daqui? Você vai querer aceitar comigo no trabalho? Acho que não. Outro ponto importante, quando você compara as redes sociais, você começa a perceber que elas são muito parecidas em algumas coisas. Então, talvez não seja tão difícil você ter mais do que uma. Uma mais visual, como o Instagram, por exemplo, pode ser complementar ao LinkedIn, para você falar do seu trabalho. Uma que seja mais fã, mais brincalhona, como é o TikTok, pode ser complementar ao Facebook. Por que não? É bom ter um Twitter para ler as notícias de última hora e também ter uma rede como o Facebook para a gente poder participar dos grupos. Tudo é válido, desde que faça bem para você. Vamos então explorar um pouco dos estilos. Vamos então entender o que cada rede social oferece? Aqui na tela, já já, você vai começar a ver, quem tem essa possibilidade de ver e de enxergar, o que elas têm de diferenciais, cada uma. E eu vou ler aqui para vocês, para que a gente possa compreender se vale a pena estar em qual rede e por quê. Começo pela maior de todas, a mãe das redes sociais, que é o Facebook, ou o pai, como você queira. O Facebook, ele aceita muita coisa. O Facebook, ele tem espaço para que você explore bastante, para que você tente muitas possibilidades. Então você pode brincar com memes, você pode fazer uma pergunta para a tua audiência responder, você pode postar vídeo, você pode fazer vídeos ao vivo, que são as lives, você pode postar foto, tem grupos de discussão, que aliás tem umas discussões bastante acaloradas. Lembrando, pessoal, Facebook, como qualquer rede social, é vida pública. Se você for discutir, cuidado para discutir, porque alguém vai printar. Você pode ter pesquisa, você pode fazer teste, você pode colocar um link que leva para algum lugar e você pode falar de temas que estão em alta, temas do dia, você pode abrir discussões ali. Então, ela é uma rede social que a gente chama de completa. Tem inclusive o bate-papo do Facebook, que é o Messenger, que já é uma outra rede social, em que você pode até telefonar para as pessoas, só que come bastante internet, tá? E agora tem Facebook para criança, inclusive, que os pais ficam ali controlando, como eu faço com os meus filhos. Ela manda meme para os amiguinhos, então, emoji, né, não meme. Então, assim, a gente tem que entender que as redes sociais já vieram para ficar, que elas fazem parte da nossa vida. E que se você não está em pelo menos uma rede social, fica mais difícil de te encontrar. Fica mais difícil de te contratar às vezes, de saber o que você está fazendo, de entender os teus gostos, e com isso você perde algumas oportunidades. Mas você tem que querer. E se você quiser estar numa rede social, você precisa aprender a estar na rede social. Porque senão você pode ser muito prejudicado. Instagram. Quando a gente fala de Instagram, a gente tem alguns elementos aqui importantes desta rede social que hoje pertence ao Facebook. Então, lembrando, o Instagram é uma rede muito visual. É uma rede que permite que a gente tenha diversos atributos ligados à imagem, vídeo e foto principalmente. Cabe texto na legenda, mas a força do Instagram, que é uma rede essencialmente de celular, apesar da gente poder ver na tela, ela está realmente nas imagens. Então você pode fazer vídeos curtos, você pode colocar as lives, né, que é como se chama em inglês, os vídeos ao vivo, que duram mais ou menos 1 hora, chamar alguém para participar dessa live, interagir com pessoas de relevância, você pode apresentar os teus bastidores de algum trabalho teu, de alguma coisa tua da vida, nos stories, que são, na verdade, os bastidores e pequenas historietas, e tem a questão das hashtags. Hashtag, jogo da velha. Quando eu escrevo uma palavra na hashtag, então, por exemplo, vamos lá, quero colocar essa foto aqui, ó. Coloquei essa foto. Eu vou colocar na hashtag, por exemplo, hashtag nariz,
hashtag sorriso, hashtag felicidade, hashtag honra de estar aqui com vocês, hashtag aula. Eu posso explicar um pouco da foto nas hashtags. Eu faço um texto explicativo, momento incrível, dando aula para todos, por exemplo. E a hashtag, ela vai complementando essa foto. Acontece que, quando você clica e até segue a hashtag, ali no botão seguir hashtag, todo mundo que postar a mesma hashtag, aula, sorriso, nariz, eu vou ver quem postou a foto. Então você começa a ver um mundo de possibilidades. É super interessante você seguir hashtags que você gosta. Eu sigo, por exemplo, de relógio, eu sigo de algumas marcas. Então todo mundo que posta sobre aquele relógio, que posta sobre aquelas marcas, automaticamente aparece no meu feed, aparece naquilo que eu falei para vocês, que é quando você passa o dedo na tela e vão passando as fotos minhas e das outras pessoas. Esse é o Instagram. A gente tem o Twitter. O Twitter, pessoal, ele tem um poder de concisão, ele tem um poder de síntese, de escrever menos para ter mais alcance. 280 caracteres. Já falei para vocês, 280 caracteres não é nada. São 2, 3, 4 frases curtas. Então o Twitter, ele tem uma questão muito de ação, de rapidez, de tempo real. O que está acontecendo agora? Você bebe direto da fonte. Então, se você gosta de um artista, se você gosta de um esportista, se você gosta de um político, se você gosta de uma personalidade, vamos pegar, por exemplo, a Maite Schneider. Se você pega, por exemplo, o Twitter da Maite Schneider e você começa a seguir ela, talvez você veja lá anúncios muito mais rápido que ela vai colocar em outra rede social. Ou algum comentário, ou algum pensamento, ou um compartilhamento, mas é tudo curto e rápido. Então a graça do Twitter é você seguir pessoas que você gosta, pessoas que são icônicas para você, e a partir disso você consegue beber direto da fonte. Tem presidentes, tem outros agentes da sociedade que postam primeiro lá. Então você fica sabendo das coisas lá. E se você segue essas pessoas, você está automaticamente recebendo em primeira mão algumas informações que vão demorar para chegar em outras redes. O Twitter, para finalizar, é bom que se diga, ele tem uma característica de Trending Topics, os TTs. O que são os TTs? Quanto mais eu posto sobre determinado assunto, e pessoas também, aquilo cria um ranking. Então são os assuntos mais comentados. Se tem uma questão do Jornal Nacional, por exemplo, as pessoas vão comentar, assistindo o Jornal Nacional, assistindo o Jornal Nacional, assistindo o Jornal Nacional. E aí a palavra Jornal Nacional vai para as palavras mais comentadas. Esses são os TTs tão famosos que as pessoas dizem. Você tem o LinkedIn, já falei para vocês, é uma rede social muito corporativa, é uma rede social em que a gente fala sobre o nosso trabalho, em que a gente posta as coisas do nosso trabalho, a nossa opinião sobre o trabalho dos outros, a nossa opinião sobre o mercado nosso e até dos outros, enfim, desabafos. O LinkedIn aceita muita coisa. Vídeo, também pessoas que têm a oportunidade podem fazer live, nem todo mundo pode ainda. Você pode colocar um anúncio de vaga, você pode colocar um anúncio de mudança de empresa, você pode colocar novidades, discussões, você pode escrever artigos, mas acima de tudo, você faz algo chamado networking. O que é networking? Net, rede. Working, trabalho. Trabalho em rede. Como é que eu trabalho a minha rede? Quem são os teus amigos? Quem são as pessoas do teu trabalho? Quem são os teus ex-colegas de trabalho que podem te ajudar nesse momento? Se você está em dificuldade, se você quer uma nova oportunidade, se você quer só que eles te digam ali, esse cara é muito bom, essa menina é muito boa, todos vocês são ótimos. Então, você pode dar um endosso, né? Você pode dar uma carimbada ali para dizer o seguinte, ó, esse aqui é muito bom, eu confio, essa aqui é muito boa, eu confio. É importante dizer isso porque o LinkedIn, ele faz com que no tempo você se torne uma pessoa conhecida no teu mercado. Então, eu não sei com que você trabalha, mas de novo, se você trabalhar como advogado, se você trabalhar como maquiadora, maquiador, se você tiver oportunidades de, sei lá, de ter uma frota de carros que você aluga para Uber, tudo isso é notícia. Você quer comentar alguma coisa do teu mercado, como está difícil, como os recrutadores são difíceis na hora de contratar alguém, as dificuldades das pessoas trans no mercado de trabalho, tudo isso é assunto para o LinkedIn. Só que a diferença é que, em vez de todo mundo estar lá no oba-oba, está todo mundo esperando ver alguma coisa de trabalho. Então, aquilo cria uma imagem tua de trabalho. E, por fim, a gente tem o TikTok. Lembra dele?
O TikTok é a rede social mais brincalhona, mais oba-oba, tem bastante humor, tem bastante dancinha, é muito para adolescente, para criança também, mas tem alguns adultos. Na minha idade eu sei que tem. Então, onde que eu quero chegar? Para você usar o TikTok, você tem alguns elementos ali que podem ser interessantes, que podem ser divertidos, que podem ser leves. Primeiro, publicar conteúdo original. Em vez de você ir lá e postar um vídeo que você recebeu no WhatsApp, o TikTok quer, para que você se torne uma pessoa conhecida, que você poste coisa tua. É você na tua casa, é você com a tua família, é você com tua companheira ou companheiro, é você no teu trabalho, é você que ele quer. Ele não quer outras pessoas nem vídeos de WhatsApp. Pode acontecer. Então, para você ganhar esse espaço, para que as pessoas te vejam, o TikTok é bom para isso. Interessante é publicar todo dia por lá. Essa é uma questão também muito discutida. Quando que eu posto na rede social? Primeiro, quando você quiser. Ninguém está te obrigando a nada. Mas o ideal é que você poste na rede social, pelo menos com o que a gente chama de recorrência. Uma vez a cada 2, 3 dias, uma vez a cada 2 dias. As pessoas têm que ver que pelo menos a cada 2 dias você está voltando. Senão, é abandono. E de preferência, faz isso em datas. Então, uma vez a cada 2 dias, toda terça, quinta e sexta, para que as pessoas se acostumem. A gente chama isso de fidelização. Você pode interagir com os teus seguidores, então você pode ir em outros perfis e fazer comentários, você pode responder quem te escreveu, você pode ir atrás de alguns perfis mais populares, e você pode colocar músicas, muitas músicas. Eles aceitam ali as dancinhas, então você pode fazer os desafios do dia, pode brincar com a questão das hashtags para você se fazer conhecido. Então tem um pouco disso. O TikTok ele é muito mais bacana nesse sentido, só que é um investimento de tempo. Então você tem que estar apto a ir para lá e poder curtir do teu jeito. De novo, pessoal, rede social boa é aquela que funciona para você. Rede social boa é aquela que você tem tesão em participar. É aquela que você tem realmente gosto de ir lá e nutrir, de conversar com as pessoas. Se for estar por estar, esquece. Não é legal, ninguém curte e certamente você não vai ter relevância nenhuma. Faz um outro teste agora. Pode ser? Pega pelo menos uma rede social. Pense em algo que seja interessante para você. Pense em algo que tenha a ver com os teus porquês. Lembra que a gente falou? Como é que você se posiciona? Que tipo de reputação você gostaria de ter? E escreve alguma coisa que está passando pela tua cabeça. Posta uma foto que você recebeu, talvez, e faz um comentário em cima dessa foto. Se você gostou, por que você gostou? Faz um vídeo sobre você, desabafando ou comentando alguma coisa legal. Posta, vê a reação das pessoas. É por meio da reação do outro que a gente começa a entender o que é legal para aquela rede, o que conecta, o que passa batido, o que é bom para você. Tem que ser bom para todas. Tem que ser bom para vocês, tem que ser bom para quem lê. Se vocês fizerem algo só para vocês, ótimo, mas vocês correm o risco de pregar no deserto. Se vocês fizerem algo bom para todas, todo mundo sai ganhando. A rede se chama social justamente por causa disso, porque a gente sociabiliza. E ela tem um botão compartilhar, porque a gente está nesse momento de compartilhar experiências. Lembre-se que quem está na rede social do outro lado vai se fazer sempre uma pergunta. Vai te ler e vai se fazer uma pergunta. Para que isso me serve? Eu citei aqui da importância da gente entender, da gente compreender que rede social é vida pública. Tudo que você posta na rede social pode ser usado ao teu favor, mas também contra você. Então, é inegável o poder das redes sociais, mas também é inegável que com ela veio aquela curva de rio, para um pouco de tudo, não é? E quando a gente fala para um pouco de tudo, a gente tem ataques, crimes de ódio, discursos de ódio, que a gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar ligado. Os discursos de ódio acontecem muito contra pessoas trans, contra pessoas não binárias, por exemplo. E a gente precisa entender até que ponto isso nos fere, até que ponto isso nos paralisa e nos atrapalha, até que ponto nos vai desanimar para que a gente saia da rede social e até que ponto a gente não deve se posicionar com veemência. O que eu quero dizer com isso? A cerca contra o hater, contra o odiador, você pode colocar aqui na frente ou você pode colocar aqui no teu pescoço. Isso quem decide é você. Mas nas redes sociais a gente tem visto isso ganhar uma dimensão enorme. Os odiadores viraram robôs muitas vezes. E a gente vê ataques acontecendo, especialmente a pessoas trans.
Então, que mundo é esse que a gente está entrando das redes sociais? E eu vou explicar um pouco que neste mundo existe um lado sombrio, que a gente precisa ficar atente, e mais do que isso, que a gente precisa combater, mas com segurança. Com segurança. Porque essas pessoas acabam sendo perigosas, sim. Então, cuidado na hora de se expor contra alguém que você não conhece. A gente nunca sabe quem está do outro lado. Nem quando essa pessoa nos pede uma foto, ou nos pede um nude, ou nos trata com carinho, ou nos manda flores virtuais, ou até flores em casa. A gente nunca sabe quem está do outro lado. Então, cuidado no primeiro momento ao se expor. De novo, é vida pública. E aí entra a questão do cyberbullying. O cyberbullying nada mais é do que um assédio virtual. Não um assédio de cantada, exagerada, ou fora de hora, ou invasiva. É um assédio moral, muitas vezes. É um ataque, é uma agressividade, é uma violência virtual, que acaba transmutando para o mundo real. Como é que você se sente ao ler um comentário hiperagressivo? Eu me sinto péssimo. Péssimo. Isso estraga meu dia. Então a gente tem que ter maneiras da gente coibir esses ataques. É possível coibir sempre? Não. Vamos ser honestos aqui intelectualmente. É possível dar um break para o resto da vida nessas pessoas? Também não. Essas pessoas estão aí e elas agem de má fé. Agora, é possível diminuir? Sim, e bastante, com as dicas que eu vou te dar aqui. Lembrando que comportamentos equivocados, repetidos, hostis, praticados por um ou mais indivíduos podem sim se tornar crime. Então, é importante que num primeiro momento você entenda o cyberbullying como algo que fala sobre a outra pessoa e não sobre você. O ataque que você recebe não fala sobre você. Não são vocês os culpados. Quem é culpado é quem te ataca. Aquilo fala sobre a outra pessoa, que normalmente é um poço de frustração, que normalmente adoraria estar no teu lugar, que normalmente tem inveja da maneira como você se veste, como você se maqueia, da tua coragem e ter assumido tudo aquilo que você assumiu ao longo da vida. Isso gera ódio profundo mesmo. É triste dizer, mas gera, porque as pessoas não conseguem ser quem elas são. E quando elas veem o outro sendo quem eles são, ou elas são, acaba automaticamente gerando ali uma inveja. E essa inveja se traduz muitas vezes em cyberbullying. Cyber, que é alguma coisa cibernética, que vem da virtualidade, bullying, que é esse assédio. Então juntou as duas pontas, o pior dos dois mundos, para que haja o cyberbullying. Esse assédio virtual, que a gente chama ele em português, assédio virtual, ele atinge 1 a cada 4 crianças. 1 a cada 4 crianças, de acordo com o Comitê Gestor da Internet. Estudos de uma universidade britânica, Nottingham, mostram que 80% dos alunos, ou melhor, dos adultos, já sofreram cyberbullying. 8 em cada 10 pessoas já sofreram ataques virtuais. Isso é muito sério. O que eu devo fazer? Quando eu sou vítima de um cyberbullying, de um ataque de alguém, o que eu devo fazer? Quando eu posto uma foto minha, que eu estou feliz, estou com minhas amigas, com os meus amigos, com um copo de cerveja na mão, vem alguém no comentário e faz um ataque agressivo, e aquilo começa a virar uma constante, aquela pessoa volta para me atacar, aquela pessoa volta para me humilhar, aquela pessoa volta para me ameaçar. Como eu devo fazer para combater o cyberbullying? Vou dar algumas dicas aqui e vou dar algumas explicações de como vocês podem fazer. É importante deixar claro, e vou repetir, que é preciso haver segurança. Segurança. Às vezes um ataque é só um ataque virtual. Às vezes ele migra para a vida real. E aí pode ser perigoso. Então cuidado na hora de rebater uma crítica. Cuidado na hora de você alimentar o ódio do outro. Porque aquilo pode tomar uma proporção que a gente não segura. Vamos lá. 10 dicas para você se proteger do cyberbullying. 10 dicas. Primeira delas, nunca passe sua senha para os outros e seja cuidadosa, cuidadoso, cuidadose com as amizades. De novo, a gente não sabe quem está do outro lado. A gente não sabe quem nos seduz. A gente não sabe quem vem com flores nas mãos. Pediram uma senha para você, não dê. Ah, mas é minha amiga, meu amigo, meus amigos, esquece. Porque essa pessoa pode perder a senha. E a tua rede social pode ser invadida. E aí as pessoas podem pedir dinheiro, elas podem atacar as outras, elas podem roubar dados e a culpa vai ficar para você.
O prejuízo vai ficar para você. Então não passa a senha para os outros. Não deixa que as pessoas entrem em algo tão íntimo como é uma senha de computador. Segundo ponto, se você sabe quem são as pessoas que te atacam, deixa claro que você vai denunciar o perfil, a plataforma. Então, todas as redes sociais hoje têm um espaço para você denunciar um discurso de ódio. Tem um espaço para você denunciar. Não deixa que a impunidade siga anônima, porque esse odiador, essa odiadora, pode estar fazendo isso com outras pessoas. Se você sabe quem é, se escreve para essa printa, manda para essa pessoa e fala, ó, você está fazendo cyberbullying comigo. Eu vou te denunciar para a plataforma. Começa com a plataforma. Se você sentir ameaças grandes, procura alguém da tua família, procura um amigo, para que essas pessoas possam te orientar. Porque, de novo, pode sair da esfera virtual e vir para a vida real. E você precisa ficar esperto. O hater, o odiador profissional, ele depende de uma reação emocional para crescer. O que alimenta o hater é a atenção. Atenção. É quando você devolve ali, você faz um comentário, você faz uma crítica, e aí ele cresce. Né? Ele cresce, ele quer participar. Não dê essa atenção. Simplesmente não dê. Você está fazendo uma live, entra um hater, ignora. Faz um comentário, ignora. Curte todos os comentários, menos o dele. Ele vai pirar. Comenta tudo, menos o dele. Ele vai pirar. É assim que se trata o hater. No limbo. No limbo. Quarto ponto. Não se cale. As pessoas têm que saber que você é vítima de cyberbullying. Você está recebendo ameaça, você está recebendo críticas em excesso, estão te atacando, estão te dizendo que vai acontecer isso ou aquilo. Conta para algumas pessoas. Deixa claro que isso está acontecendo para você receber orientação. Não deixa isso acontecer. Não deixa isso acontecer. Esse tipo de assédio que acontece infelizmente muito nas casas e terminam com feminicídios, homicídios, assassinato de pessoas trans, assassinato das travestis, é muito porque também a denúncia não acontece quando ela deveria acontecer. Eu sei. Falar é fácil, eu não estou nessa situação, mas tentando me colocar no lugar de alguém que está, talvez seja melhor você avisar com antecedência o que está acontecendo, para pelo menos sair de você. O cyberbullying precisa ser dividido por causa disso. Você vai ver talvez uma orientação que vai mudar a tua história ali. Diga amigos e familiares, encontre apoio de aliados. Se você é uma pessoa trans, uma pessoa não binária, você não precisa só criar uma rede de pessoas trans e não binárias para você contar essas coisas. É importante que você conte para pessoas que estejam também do outro lado, ou do teu lado, melhor dizendo, para que essas pessoas possam te orientar, possam te dizer como é que elas estão vendo isso, como é que isso está impactando elas também. Né? Se eu tenho amigas travestis, se eu tenho pessoas trans como amigas e amigos, e eu estou ali preocupado com elas, eu vou achar um jeito de dizer, não dá, a gente tem que salvar vocês. Comentários ofensivos devem ser ignorados. Por que eles devem ser ignorados? Porque você tem maneiras de fazer isso. Você pode bloquear os haters, você pode deixar ele ali ardendo em fogo brando. Se persistir e te ofendeu demais, a minha sugestão é, você printa, você bloqueia e não se fala mais nisso. Mas printa antes o ataque, porque pode vir de uma outra maneira e aí você começa a juntar provas. Um outro ponto que é muito importante é não se envolva com pessoas que te prometem coisas mirabolantes. Porque às vezes não é um hater do mal, pode ser um hater do bem, entre aspas. Pode ser alguém que está ali para te ajudar, para ser gentil, para isso, para aquilo, mais que na vida real, que é o teu mal. Mais que na vida real, está ali para te atacar. E ela te seduz a ponto de você ser gentil, e quando você fica gentil por completo, quando você abre as rédeas, abre as portas para aquela pessoa, ela vai lá, nem que ela não faça o serviço sujo, ela chama gente para fazer. Quem não conhece essa história? Que a punhalada não vem da pessoa, vem de outros. Então cuidado com as amizades, cuidado com as promessas, cuidado com as belezas maravilhosas exteriores. Cuidado, muito cuidado, porque o hater, o cyberbullying, às vezes ele vem por uma porta florida. Não se envolva quando os ataques persistirem com essa pessoa. Se essa pessoa começar a te escrever, não grita, não rebate, mas captura as telas, faz os prints
dessas telas e guarde por um tempo. Como eu falei aqui, elas vão ser provas futuras para que você possa levar uma delegacia, para que você possa mostrar para os teus amigos e esses amigos vão poder te orientar. Mano, isso aqui é perigosíssimo. Você tem que guardar isso aqui, porque se tiver uma ameaça real, você tem que levar isso até a polícia e comprovar. Pode ser prova de que alguém está te ameaçando. Mais duas. A nona, quando você for para a vida real, de verdade, deixa um pouco o cyberespaço de lado. Vive um pouco o dia a dia, toca nas coisas, toca nas pessoas, de máscara, toca nas pessoas. E por que eu estou te dizendo isso? Porque a vida virtual nos consome muito. Ela nos faz acreditar também, muitas vezes, que a gente está vivendo ali um conto que não é verdadeiro, que de verdade é só virtual. Então a vida real é outra história, é na vida real que o bicho pega. Não é na vida virtual só, é na vida real que o bicho pega. Você tem uma discussão ali, mudou teu dia, você vem para a vida real, a história é outra. Talvez você nunca mais vai ver essa pessoa. Quantas pessoas a gente não discute que a gente nunca viu nem nunca vai ver? Então, viva a vida. Saia para viver um pouco a vida. Se você está sentindo que está tendo cyberbullying contra você, deixa aquilo de lado, vai viver um pouco a vida. Eu tenho certeza que você vai voltar mais fortalecido. Você volta mais fortalecido. E por que você volta mais fortalecido? Porque você percebeu que ali é um trechinho, ali é uma unha do que você vive na vida real, das dificuldades da vida real. De ter que trazer dinheiro para casa, de ter que pagar boleto, de tomar chuva na cara no ponto de ônibus, de aguentar chefe ruim. Isso é vida real. E a vida virtual pode nos seduzir muito, mas também pode nos jogar no esgoto, quando a gente tem uma questão de bullying ou de cyberbullying. Então deixa um pouco de lado e vai viver a vida. Você vai perceber o quantas pessoas gostam de você. Você vai perceber que o sol bate no teu rosto também. O vento bate no teu rosto. Você lava o rosto, você sai para andar, você respira, você sai desse ambiente tóxico, muitas vezes, que é o cyberbullying. Muitas não, né? Todas as vezes. E a décima dica que eu te dou aqui é, se os haters persistirem, não procura um médico. Mas fecha tuas contas, deixa a conta privada, só para os amigos. Fecha os comentários, é possível fazer também. Entende? É possível fazer isso também. Você pode fechar os comentários e as pessoas não vão ter acesso. Agora, não adianta fechar a rede e fechar os comentários e sair postando um monte de coisa, porque as pessoas vão printar e vai ser usado contra você. Vou repetir rápido aqui os 10 mandamentos para você se proteger do cyberbullying, embora vai estar na tua tela. Não passe senha para ninguém. Deixa claro ao infrator que você não está gostando, que é haterismo, que é cyberbullying sim. Não alimente os haters com atenção. Não fique calada, calado, calade. Não aceite ser vítima de cyberbullying. Diga aos familiares, encontre apoio. Ignore os comentários. Mas se você puder bloquear os criminosos, porque são criminosos também, você faz isso, são terroristas virtuais. Não se envolva em conversas com quem você não conhece, não aceite propostas mirabolantes, vai para a vida real, faz captura dos prints, printa as telas se você está sendo atacado, atacade. E por fim, feche a tua conta, não fechar de vez, você fecha para privado. Dá para fazer isso no Twitter, no Instagram, no Facebook. Só quem merece te ver é que vai estar ali. Quando a gente fala em cyberbullying, é preciso deixar claro que se trata de um problema de privacidade também. As pessoas invadem a tua privacidade, elas acabam atacando a tua vida social, digital, e isso acaba se transferindo para a real. E aqui a gente tem dois níveis de privacidade. O primeiro deles, a ponta do iceberg, é aquilo que a gente vê. Foto, vídeo, comentário, interação. O outro lado, esse aí bem mais profundo, são as pegadas digitais que você deixa. O que você leu, o que você participou, o que você clicou, para onde você foi, você deixa um rastro. Chamam isso de cookie, que é uma microparcela de tudo aquilo que você viu. Mas o Mark esteve aqui. E isso as redes sociais aproveitam muito. Se o Mark esteve aqui, por que não amanhã criar uma promoção para o Mark para ele voltar aqui? Por que não criar uma promoção maior
para o Mark fazer uma compra ainda maior, já que ele passou por aqui, ele pode gostar disso aqui. Quem clicou nisso aqui e nisso aqui, o Mark também clicou nesses dois. Vamos juntar o Mark com essa pessoa. A gente é o tempo todo direcionado para bolhas. E o nosso trabalho, como comunicadores, vocês aí comunicando e eu aqui, é furar bolhas. O que a gente está fazendo aqui, nesse especial de comunicação digital, é furar bolhas. Vocês comigo e eu com vocês. Então, seja feliz, fure bolhas, conheça outras pessoas, abra-se para o novo, aprenda a aprender. As redes sociais são maravilhosas, mas são uma fração, uma parte do seu dia. Você, aí do outro lado, é muito maior do que isso. Obrigado. Me chamo Mark Tawil, minhas redes sociais, você me encontra pelo meu nome, @Mark, M-A-R-C, Tawil, T-A-W-I-L, no Telegram, com o canal que leva meu nome. Você me escuta na Jovem Pan, no podcast Auto Performance, tudo junto, Auto com U Performance, e você me lê em Época Negócios. Obrigado a todos, foi uma honra imensa poder participar desse projeto. Até bem breve. Ai, como o Mark é incrível, hein? Ai, gente do céu, que pessoa, quanta coisa o Mark sabe. Siga inclusive o Mark, já aproveita nessa onda de fazer networking, que é super importante, de criar o seu perfil se você não tem, e se tiver, já adiciona euzinha lá, Maite Schneider, já adiciona também nas redes o Mark Tawil. É muita coisa e muita informação sempre para aprender. Agora no próximo vídeo, sim, agora uma grande surpresa, a Samantha Neves, ela é Googler. Temos trans trabalhando no Google. Sim, eu falo pra você que a gente pode tudo e pode estar em todos os lugares. E ela vai estar te passando como construir um site, usar todas essas ferramentas básicas do Google que muitas vezes a gente não sabe, como é que a gente pode tirar tudo de dentro do nosso Gmail e fazer uma assinatura, deixar ele cada vez mais profissional, usar os vários recursos que a gente não sabe, como que a gente pode planilhar, como é que a gente pode usar os recursos para estar fazendo, escrevendo, como é que a gente pode estar compartilhando, como que usa melhor o Drive, enfim. Conheça a nossa Googler super maravilhosa Samantha Neves no próximo vídeo, hein? Vamos juntos!